Foi em 1843, na revista inglesa Punch, que a palavra cartoon passou a ser referência para as ilustrações engraçadas que eram publicadas em jornais e revistas. No início do século XX, a palavra passou também a designar alguns filmes de animação. Mas cartoon, na verdade, significa estudo ou esboço. A nossa convidada de hoje é reconhecida como uma das maiores cartunistas do Brasil. Seu nome é Laerte Coutinho. Laerte, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Laerte. Seja bem-vinda. Obrigadíssima pelo convite, fico muito contente de estar aqui. Laerte, os seus amigos dirigem palavras muito carinhosas a seu respeito. Eu vou até ler aqui de tantas que são. Genial, gentil, fiel, generosa, portadora de uma grandeza humilde e a maior cartunista brasileira, entre outros adjetivos elogiosos. E você, Laerte, como é que você se vê? Olha, fiel eu estranhei. Agora, genial eu agradeço e generosa também, porque não sei se eu sou assim tão generosa. Você perguntou como é que eu me vejo? Não sei, é uma pergunta meio difícil. Nesses tempos de muita live, muito zoom, assim, eu me vejo invertida. Eu olho para cá e a câmera está ao contrário, assim, é como se fosse um espelho, mas o espelho já é uma inversão, né? Enfim, eu estou tentando olhar agora para a câmera. Agora, Laerte, você diz que aprendeu a ler nos gibis. O que é que você lia quando criança? Olha, eu aprendi a ler mesmo em anúncio de bonde, se você quer saber. Meus parentes contam que a primeira palavra que eu aprendi a ler e também a escrever, por incrível que pareça, foi hemorroidas. Palavra difícil. Era um anúncio do Hemovirtus, que era um remédio que existia e muito popular em bondes e ônibus e transporte público, assim, ficava ali. Eu achava linda aquela palavra enorme, começando com H e tudo, e eu perguntava para minha mãe o que é. E ela dizia para mim, não, é hemorroidas, está escrito ali. E eu gostei dessa palavra, aprendi a escrever e tudo. Assim. Agora aprendi a ler, e ler diálogos, e ler ficção assim, em gibi. Gibi foi bem importante para mim. Acho que os brasileiros também, naquela época, foram muito importantes para mim, o Maurício de Souza e o Ziraldo, principalmente. E quando é que você começou a rabiscar os seus primeiros desenhos? Teve alguém da família que te influenciou? Eu e os meus irmãos tínhamos sempre à disposição papel, lápis, coisas para colorir, assim. E eu lembro que minha mãe trazia uma partida de papel da padaria que era especialmente para a gente rabiscar à vontade, assim, não tinha miséria ali, a gente podia... E eram folhas grandes, assim, para embrulhar pão, sabe? Então, ela comprava e trazia para a gente desenhar. Então, nunca faltou suporte ali, né? E eu comecei a desenhar, acho que como toda criança, assim, lá pelos 3, 4 anos, né? Que as crianças estão já começando a representar graficamente o mundo e tudo. E a se representar também, né? E foi assim, eu... Só teve uma hora em que eu descobri que o desenho era especial para mim, era mais do que para as outras pessoas, assim. Você desenhou umas tirinhas em que você era o personagem junto com a sua irmã? Sim, acho que já desenhei isso, sim, acho que já. A gente indo à banca de revista para comprar gibi, porque tinha um ritual de gibi, né, que era... Toda semana a gente podia comprar, cada um de nós três
éramos 3 naquela época. Podia comprar um gibi e tal, 1 ou 2, não sei, tinha uma cota ali, né? E eu procurava convencer a minha irmã, porque a minha irmã não tinha assim, essa fissura com o gibi, eu já tinha. E eu procurava convencer ela a fazer as minhas escolhas. Assim. Agora, no final dos anos 60, você foi fazer um curso de desenho na FAAP, mas fez também comunicação e música. Tudo isso era uma indecisão sobre o que fazer na vida, mas não é você que vai contar pra gente, é um professor teu que teve uma forte participação aí na tua profissão. Vamos ver? Lembrando-me do passado, lembro que ele foi um aluno muito diligente, um aluno estudioso, assim, preocupado com os problemas da música, enfim, mas que eu percebia que, de fato, ele, nos quadrinhos, ele tinha uma expressão que era realmente algo de tão espantoso, e aquilo era tão forte dele, que eu me lembro de ter falado com ele na época, não sei se ele vai se lembrar disso hoje em dia, mas na época eu me lembro de ter dito para ele, olha, eu acho que aí está onde você vai dizer as coisas que você tem para dizer. Mas, porque no fundo o Leiter é sempre um ser centrado na arte de uma maneira fundamental. Quer dizer, podia ser a música, podia ser o quadrinho, podia ser qualquer outro tipo, qualquer outro campo do artístico. Mas, de fato, aquilo era extraordinário, a maneira como eles diziam os quadrinhos. E as coisas que ele tinha para dizer nos quadrinhos também eram igualmente extraordinárias. Então, me lembro disso, e me lembro que, na época, ele me deu até de presente umas sonatas de Haydn que ele tinha, umas antigas, umas velhas edições de Haydn, que ele me deu de presente. E isso diz muito do que é o Laerte por inteiro, quer dizer, um jovem que, naquela época, já gostava tanto de Haydn. E eu só posso, daqui, mandar-lhe um abraço fortíssimo e dizer que a gente sempre está lendo o Laerte e interessado pelo caminho que ele tem percorrido. O Willy. Bom, você chama o Willy. William foi fundamental na minha vida. Ele teve essa conversa comigo a partir de um livro do Rilke, que se chama Cartas a um Jovem Poeta. E ele me fez a pergunta que o Rilke faz ao jovem poeta do caso, que era essa. Se você não pudesse fazer isso que você faz, você morreria. Isso é fundamental para a sua vida? E eu cotejei, a partir dessa pergunta, eu cotejei a música e o desenho, e foi aí que eu descobri que o desenho era mais vital para mim, né? Mas, Laerte, durante muitos anos, você disse que só gostava de música erudita. Tocava até piano. Aliás, você até compôs, né? Você tem composições. Hoje você disse que não gosta de música nenhuma. O que aconteceu? Por que esse rompimento com a música? Eu preciso me controlar nos meus discursos. O jeito que eu falo, as pessoas ficam pensando que eu, de fato, não gosto de música. Não é. Atualmente, eu prefiro o silêncio, porque eu acho que, não sei, a música, para mim, ela tem um neuroreceptor, ela exige um neuroreceptor que eu acho que embotou para mim. Eu ouço música, eu aprecio, eu sou capaz de ter uma visão crítica sobre a coisa, mas ter tesão mesmo pela música eu não sou mais capaz de ter. Então, eu prefiro estar em silêncio. Agora, eu gostava muito de música, eu gostava a ponto de querer, em algum momento da vida, pensar em fazer disso uma carreira mesmo, trabalhar com teatro, com cinema, mas através da música, né? Bom, e sorte a nossa que no início dos anos 70 você resolveu fazer dos quadrinhos o seu jeito de ganhar a vida, né? E tem um mestre dessa arte que exerceu uma importante influência no seu trabalho. Vamos dar uma olhada. Enfield foi um dos maiores cartunistas brasileiros e ficou famoso pelo seu humor satírico e pela implacável luta que empenhou contra a ditadura estabelecida a partir de meados dos anos 60. Eu não criei o Baldo paranoico, eu olhei na rua, vi o Baldo e estou desenhando. Com personagens como Fradim, Graúna, Baixim, Comprido,
Bode Francisco Orellana e o paranoico Ubaldo, Enfio não dava folga aos opressores da ocasião. O humor eminentemente político do Enfio o transformou numa figura de frente no embate entre as forças em conflito até o final dos anos 80. Aliás, foi a frase de um dos seus cartoons que batizou o movimento que, enfim, venceria a luta contra a opressão, o Diretas Já, que exigia eleições livres e diretas com a participação dos cidadãos na escolha de seus governantes. E é com essas mesmas e eficientes armas de seu mestre, o humor, que Laerte continua a sua luta pela preservação das liberdades individuais tão duramente conquistadas. Enfio, que figura querida. Ensinou muito pra gente, ensinou bastante, né? Laerte, agora me diga, onde é que foram publicados seus primeiros trabalhos profissionais? Foram numa revista que não existe mais, que chamava-se Banas, era uma revista de economia. Em seguida, comecei a publicar na Placar, que já é uma revista mais conhecida e que ainda existe, acho. Não sei, o jornalismo está meio assim. Daí eu publiquei em vários lugares, incluindo o Pasquim e tudo. E publiquei também na imprensa sindical. Eu trabalhava tanto na imprensa sindical operária quanto na Gazeta Mercantil. Eu trabalhava nas duas pontas da luta de classe. Eu gostaria que você falasse um pouco, Laerte, da revista Balão, como ela surgiu e como ela se mantinha. A Balão era uma revista, era um fanzine. A palavra hoje em dia para essa revista seria fanzine. Na época, a gente tinha assim, a ambição de que ela fosse também uma alternativa profissional. Mas era muito difícil isso acontecer. Então, é porque não existia, na época, um espaço para a gente publicar tal como tem hoje. Na época, os poucos espaços na imprensa assim, já eram ocupados por chargistas ou por cartunistas conhecidos, e há muito tempo não se abria muito assim. Já havia uma demanda de jovens desenhistas sedentos por espaço, né? Tinha o Luiz G, tinha o Angeli, os irmãos Caruso, Chico e Paulo. Tinha muita gente que estava assim, precisando publicar. Então o Balão apareceu uma mistura entre alternativa profissional e fanzine, que era o que a gente podia fazer também. Ela se mantinha vendendo. A gente tirava 2.000 exemplares e saía na rua. Nós mesmos que tínhamos feito a revista, a gente saía pelos bares, fila de cinema, fila de teatro, tudo vendendo. Na USP também. Vendendo a revista, e com isso a gente tinha uma grana para o próximo número. Ninguém se remunerava ali, era tudo trabalho voluntário. Laerte, uma dessas pessoas que você mencionou aí mandou um depoimento também, olha só. Eu e Laerte nos reunimos em 72 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e criamos a revista Balão. 15 anos depois, a gente criou uma outra revista, que era uma revista que eu particularmente buscava desde o final da Balão, que foi uma revista para a banca, que foi a revista Circo, né? Esses dois momentos em que nós dois estivemos juntos, né, foram seminais assim, para a história em quadrinho brasileira. Eu acho que a Balão ela foi um movimento. Ela foi, assim, um verdadeiro movimento. Passaram dezenas de desenhistas e tudo mais lá, gente que foi para todas as áreas, né? E é evidente que, como eu disse, era uma faculdade dentro da faculdade, e aí nós que estávamos fazendo determinadas disciplinas na USP, acabamos indo todos para o jornalismo, para a questão da charge do cartoon, da história em quadrinho, né, da impressão, né, da publicação.
Luiz G. G. Grande G de parceiro. barba. Acho que eu nunca tinha visto G de barba. Maravilhoso. Muito bom, G. Essa revista que ele citou, a Circo, ele era o editor mesmo. Ele já não era uma coisa tão parceragem quanto na Balão. Na Balão era uma coisa assim meio a turma toda faz, a gente alternava as capas, tinha reuniões de dar ideias e tudo assim, as reuniões de pauta. Era tudo meio tribal, né? Na Circo já era um pouco mais organizado e a Circo foi uma grande revista muito devido à direção super sensível e competente dele. Tanto é que quando ele foi para a Inglaterra, ele se ausentou, a revista durou mais alguns números e acabou. Também porque estava uma crise, né? O que tinha de crise econômica naquela época era uma atrás da outra, assim. Bom, a gente faz um rápido intervalo e volta já já com Persona. Pronto, voltamos com o Persona, hoje entrevistando a cartunista, roteirista, atriz e apresentadora Laerte. Laerte, na tua trajetória você também fez parte da Oboré, uma agência de comunicação que produzia e distribuía material para os sindicatos. Como é que era esse trabalho? A gente tinha feito uma primeira experiência de trabalhar para sindicatos em 74, se não me engano, para o sindicato dos têxteis. A ideia era prestar uma assessoria numa área em que os sindicatos raramente procuravam se abastecer de assessoria, porque os sindicatos contratavam o serviço de advogados, contratavam o serviço de médicos, dentistas para os seus associados, mas dificilmente um sindicato contratava ou via necessidade do trabalho de um jornalista. Não obstante, havia jornalistas como Antônio Carlos Félix Nunes que prestavam esse serviço de uma forma assim quase voluntária. Não era voluntário, era pago, mas não era uma coisa assim estabelecida, estruturada como um serviço profissional. A Oboré foi uma tentativa de estruturar essa área. Assim. A nossa intenção era mostrar para os sindicatos que o trabalho de assessoria em comunicação, de campanhas, era um item necessário. De certa forma, os sindicatos já se abasteciam com isso através de departamentos como o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos, né, de Economia e Salário e tudo. Então, os dados do DIESE já forneciam momentos, assim, material para as campanhas dos trabalhadores, mas a parte de comunicação, de planejamento de campanha e elaboração de jornais e material de divulgação, tudo não era tanto, era uma coisa assim mais amadora. Então, o que a gente procurou fazer foi mostrar a necessidade desse serviço para os sindicatos. E eu acho que fomos assim bem-sucedidos. Para começar, que não fomos a única iniciativa ou a única experiência dessa área, mas eu acho que nós somos a primeira. Assim, a Oboré foi talvez a primeira. Mas, Laerte, você chegou a criar um personagem especificamente nessa época que você trabalhava para os sindicatos. Quem era? Era o João Ferrador. O João Ferrador, na verdade, não foi criado por mim, ele foi criado pelo Nunes, que trabalhava já fazendo a Tribuna Metalúrgica, né, para São Bernardo, e ele usava essa personagem para dar um recado para os trabalhadores. Era o João Ferrador. Só que o João Ferrador tinha um desenho que era só uma vinheta, assim, que aparecia no alto da coluna. O que eu comecei a fazer foi dar um corpo e uma existência de personagem de quadrinhos para o João Ferrador. E foi bem recebido. Laerte, um companheiro seu, uma pessoa fundamental lá, uma das pessoas fundamentais do Oboré, também mandou umas palavras a seu respeito. Olha só. Não consigo explicar minha vida sem Laerte. Então, numa conversa com o Lula, surgiu a ideia de reunir um grupo que pudesse não apenas ajudar o sindicato, mas os outros.
montar uma equipe de verdade. E é daí que vai sair a Oboré, que nós fundamos lá em 78. Então, dá 42 anos. E eu acabei descobrindo um cadernão, esse cadernão aqui, que é o cartão de Ano Novo que nós fizemos para o Oboré. E encontrei aqui um texto do Laerte. Tá? Então, quem é o Laerte? Quem foi o Laerte nessa época, o seu papel? E ele diz o seguinte: e eu me ufano porque, apesar de tudo que já aconteceu e acontece, os artistas, jornalistas, humoristas e trabalhadores estão sabendo encontrar-se e promover um trabalho bem feito. E se está sendo bom para o movimento operário, para nós mais ainda. Pela primeira vez na história, vamos abandonando uma forma individual de trabalho e construindo em equipe, no coletivo. Estela Laerte, no início da Oboré, que ele criou, reuniu as pessoas e deu uma contribuição inestimável para a imprensa dos trabalhadores, dos de baixo. Sérgio Gomes, meu querido amigo, amante, colega e parceiro, nós criamos a Oboré, é isso aí. O que ele diz não pode ser negado, é tudo verdade, incluindo aquele texto que eu fiz. Laerte, você foi filiada ao Partido Comunista Brasileiro e tinha até codinome, Maurício. Você que escolheu esse codinome? Qual era a sua atuação no partidão? O que você fazia? E eu soube até que você teve que se refugiar num certo momento. Vive, o codinome Maurício, alguém sugeriu. Eu não me lembro qual nome eu queria, porque acho que todos queriam Vladimir ou coisas desse tipo. Mas, na verdade, a necessidade de codinome para a gente eu via mais como uma formalidade, assim. Não era uma questão de segurança bastante respeitável, porque logo em seguida, em 75, houve uma série de prisões que foi especificamente focada no Partido Comunista Brasileiro, e foi nesta ação foi quando aconteceu o assassinato do Vladimir Herzog. Eu saí de São Paulo quando meu amigo, que também era do Partido Comunista, o Galé, e que morava comigo, quando ele foi preso. Quando ele foi preso, eu entendi que estava muito... Era para ir todo mundo. E eu saí de São Paulo, fui para o Espírito Santo, onde eu conheci umas pessoas e tudo, e fiquei lá aguardando o que ia acontecer. E o que aconteceu foi isso. Logo em seguida, houve a morte do Vladimir Herzog e a sociedade começou a reagir, começou a se manifestar através de entidades como o Sindicato dos Jornalistas, como a ABI, como a OAB, como a Igreja, começaram a se contrapor ao arbítrio e à violência e à truculência da ditadura. Eu acho que aquilo foi um momento muito importante da luta por democracia. E depois do sindicalismo e do partidão, você foi fazer a sua própria revolução, né, Laerte? Criou os Piratas do Tietê, que ganhou a revista própria e rendeu aí muitos trabalhos, né? Como é que surgiram esses piratas? Eu sempre gostei de trabalhar nesse registro, que é misturar um dado de fantasia até estereotípica, né? Como fadas, bruxas, piratas. Eu não me preocupava em criar um pirata diferente do que o entendimento, o que eu achava que era o entendimento geral do que é pirata. Pirata tem olho de vidro, tem perna de pau, mão de gancho, essas coisas. E misturar isso com um contexto realista, com a cidade de São Paulo, hoje, tal e tudo. Eu já tinha feito algumas experiências assim com personagens. Eu publiquei a primeira história no Chiclete com Banana, do Angeli, e depois continuei a fazer mais histórias dos piratas. E quando eu passei a ter uma revista
minha, né? A revista própria, o sonho da revista própria que todo mundo tinha. Eu chamei de Piratas do Tietê. Laerte, você, Angeli e Glauco juntos mudaram o cartunismo brasileiro, né? E um trio que virou lenda e até história em quadrinhos. Então, que tal a gente rever um pouco dessa história? Um dia, depois de assistir ao filme Três Amigos, comédia de John Landis, com Steve Martin, Chevy Chase e Martin Short, o cartunista Angeli resolveu fazer uma capa especial de aniversário para sua revista, A Chiclete com Banana. Convidou os parceiros Glauco, autor do Geraldão e Geraldinho, e Laerte para posarem com ele em uma versão ainda mais gaiata dos três mexicanos do filme. Glauco e Laerte, companheiros de trabalho e humor, é claro que toparam. Mas mal sabiam que ali começaria a incrível e infernal saga de Angel Villa, Laerton e Glauquito, perseguidos por seus infernizantes inimigos, os Miguelitos com seus sombreros, ou acossados por Leon e seu membro masculino gigantesco pelo deserto de Plegas Ardientes. Ambientadas no Velho México, as histórias eram uma versão decadente do Velho Oeste americano, onde faziam piadas de todo o tema underground, como violência, sexo e drogas. Mas também, como não poderia deixar de ser, satirizavam a política e a realidade social do país em que eram publicadas. Que tempos, né? Que tempos! Eu, às vezes, fico pensando nessa produção dessa época, assim, Piratas do Tietê, Los Três Amigos. Eu não sei se eu faria isso de novo, não. Eu não sei se eu conseguiria até fazer isso de novo, porque eu sou outra pessoa também. A cabeça muda, o país muda, a realidade muda, as linguagens mudam também. Mas eu não sei, é parte da nossa história também. Eu acho legal isso. Acho interessante a gente olhar e ver o que foi, né? Laerte, Los Três Amigos acabaram virando 4, que nem os Três Mosqueteiros, né? Esse quarto amigo mandou uma mensagem também para você. No início dos anos 80, né, uma vez eu passei por uma banca e de repente me deparei com uma publicação, uma revista da Circo, e aquilo transformou a minha cabeça numa máquina de pinball, né? Nunca mais fui o mesmo. Eu acho que o meu trabalho nunca mais foi o mesmo, né? E depois, quando começaram a sair as histórias dos Três Amigos, aquela coisa feita a seis mãos por os grandes ídolos, né? Que é Angeli, Glauco e Laerte. Depois eu fui morar em São Paulo, né? Em 1993, e de repente me telefonam assim: ó, Adão, quer fazer parte dos Três Amigos? E um dia eu estou no meu sobrado ali na Vila Madalena e de repente eu olho pela janela assim e vejo chegando aqueles três, assim, o Glauco, o Angeli e o Laerte entrando na minha casa, sabe? Naquela época não tinha redes sociais, se existisse eu ia fazer uma story, compartilhar todo mundo e tal. Foi um momento que ficou marcado para sempre, assim. E Los Três Amigos, acima de qualquer coisa, era muito mais que trabalho, era parceria, era amizade, né? E é uma coisa que dura até hoje. Devo muito, assim, a Angeli, Glauco, Laerte, e essa convivência toda que, enfim. Querido Adão, olha só. O Adão salvou a nossa pátria também, porque naquela época o Glauco, por conta do trabalho na igreja, o trabalho religioso que ele estava desenvolvendo, ele faltava bastante. Então a gente não sabia muito o que fazer. O Adão, ao ser o quarto, ele se tornou também um stand-by de terceiro, assim. Então a gente... Aí o Glauco ficou com ciúme e voltou. É uma boa tática. A gente ficou quatro, assim, e foi muito legal, foi muito divertido. Boa parte dos trabalhos e das reuniões que a gente fez na última fase dos Três Amigos foi na casa do Adão. Ele tinha lá o estúdio dele, que era casa e estúdio,
E a gente fazia as reuniões ali, já começava a trabalhar, já começava a elaborar e tudo. Foi uma boa parceria. Agora, Laerte, como foi perder o Glauco e perder da forma como foi, né? Como é que foi isso para você? Foi trágico, foi horrível. Quando eu escutei a notícia, eu não acreditava, eu achei que ou alguém tinha inventado ou alguém tinha entendido mal, mas não podia ser uma coisa, não era uma coisa real, virarem para você e falarem: "Ah, o Glauco foi assassinado". E ali mudou tudo, todos os planos de todos nós foram para outro lugar, né? E a gente foi lá para o Jaraguá encontrar a Bia, coisa horrível, com o filho dele também, sabe? Quanto mais a gente sabia do que tinha acontecido, pior ficava, mais imensa a tragédia, né? Foi muito grande, uma coisa horrível. Laerte, você criou personagens marcantes, né? Entre eles Overman, o Síndico, Deus, os Gatos, Hugo Barachini. Mas você deixou de lado aí os personagens e continuou produzindo só o Hugo, ou o Muriel. Por quê? Deixei o Hugo porque eu estava começando a transgeneridade. E o Hugo começou, assim, aliás, até na minha frente, né? O Hugo começou a se travestir antes de mim. Sim. Então o Hugo me interessava como uma personagem que tinha alguma coisa a dizer para mim. Parece meio maluco isso, mas é verdade. Os personagens dizem coisas para gente. E o Hugo fez isso durante algum tempo. Então eu mantive a Muriel, que era o Hugo trans, né? Laerte, você criou também tirinhas para crianças. E uma das suas personagens era a Suriá, uma menina negra, numa época em que quase não havia personagens negros nos quadrinhos. Como é que surgiu essa ideia do Suriá? A Mônica me pediu uma tira para a Folhinha de São Paulo e ela sugeriu assim, uma versão para criança de Piratas do Tietê. Eu falei, não dá. Piratas do Tietê. Não dá, aquilo é tudo assassino. Não dá. E eu pensei, então, vou fazer uma história diferente. Na época, a minha filha, Laila, fazia circo, fazia uma escolinha de circo ali, dos irmãos Fratellis, não sei se vocês lembram disso, tinha na Vila Madalena. Sim. E a gente conheceu também o pessoal do La Mínima, que era o Fernando e o Montanher, né, e o Domingos. Então eu estava vivendo essa coisa de circo e tal, e achando legal isso, eu fiquei pensando numa personagem que fosse uma criança, filha de uma família de circenses. E eu achei legal ser uma menina, assim, também inspirada pela Laila, minha filha, e eu quis que fosse negra porque eu quis que fosse negra, porque justamente isso, porque tem pouco. Eu sabia, era eu achava que era um problema do quadrinho brasileiro, assim, ter pouco negro. E eu gostei de fazer ela, foi bacana, foram bons tempos, assim. Bom, a gente faz o nosso último intervalo e volta já já. O último bloco do Persona, hoje está conosco a cartunista Laerte. Laerte, uma curiosidade, né? As tirinhas são um trabalho solitário e que exigem aí um trabalho de concisão. Já na TV e no teatro é o oposto, né? Como é que você lida com essas experiências aí tão distintas? No quadrinho, o espaço é a coisa que existe, o tempo é um negócio virtual. Na TV e no cinema é o contrário. O que existe é tempo. O espaço é que é virtual. E o humor depende muito de tempo. A graça, o humor, a comicidade se expressa quanto melhor for resolvido o tempo dessa narrativa. Então, o tempo resolvido em termos de uma linguagem impressa é
o tempo na televisão e no cinema é outro. Fazer essa passagem foi um aprendizado. Eu espero ter aprendido. Com certeza. Eu não sei, eu trabalhei durante bastante tempo no Vida ao Vivo, no Sai de Baixo. Vida ao Vivo eu fiz acho que um ou outro só. Mas no Sai de Baixo eu fiquei bastante tempo escrevendo, baseada quem fazia o trabalho mesmo principal ali era o Aloysio e a Lídia. E eu ficava em São Paulo e eu fazia um bloco, fechava o bloco, fazia não sei o quê. Mas era isso, aprender como funciona o humor numa linguagem baseada no tempo, né? Você fez trabalhos também no teatro. Nós fomos buscar o depoimento de alguém do teatro. Vamos dar uma olhada? Eu conheci a Laerte através da companhia de circo e teatro La Mínima. Já havíamos trabalhado juntos em alguns espetáculos e fiquei extremamente feliz quando eles me chamaram para fazer parte do projeto que levaria para os palcos os quadrinhos do Piratas do Tietê. Quer dizer, eu fiquei extremamente feliz até saber que ia ter que dividir a autoria com ninguém menos do que sua criadora, Laerte Coutinho. A partir daí foi só diversão. Um dos grandes baratos era ver a Laerte se divertindo com as novidades que a gente propunha em cima de uma frase que ela escrevia. Eu reorganizava numa cena, os palhaços do La Mínima inventavam uma coisa completamente absurda em cima daquilo e virava tudo um material novo e todo mundo se divertia. E tem ainda uma série de outros projetos que estão engavetados, esperando que essa pandemia passe para que a gente possa finalmente fazer arte. Estou aguardando, ansioso. Beijão, Laerte. Paulinho, tem mesmo. A gente tem uns projetos aí. O Paulinho foi muito mais decisivo do que ele dá a entender nesse depoimento. Sem ele, eu não teria feito essa. Eu tinha tentado, na verdade, escrever uma peça a partir dos Piratas do Tietê, mas o resultado é muito bizonho, porque a linguagem é outra mesmo, e o Paulinho entende como pouca gente de linguagem de teatro. Ele é muito, muito bom nisso, né? Ele entende isso o tempo do teatro, sabe? Então ele falava assim, não, tá pouco, precisa de mais falas. Tinha uma fala de uma personagem que eu resolvia rapidamente. Por quê? Porque em quadrinhos eu tenho o desenho todo e o balão de fala está ali, compondo junto com tudo. E o Paulinho falava, não, em teatro é diferente. Você tem uma fala, vai se desdobrar numa sequência de tempo, assim, onde ela pode coexistir com muito mais coisa. Então, não se preocupe com isso. E o pessoal do La Mínima também foi absurdamente competente nisso, de criar uma linguagem circense, fazer um circo, um circo em volta. Né? Foi muito legal a experiência do teatro. E a Laerte, atriz, você foi protagonista de um filme de curta-metragem chamado Vestido de Laerte. O filme ganhou vários prêmios, até no Festival de Brasília, 2012. Como é que foi essa experiência da Laerte, atriz? Então, era para ser um documentário, e a Cláudia Priscila e o Pedro Marques, os diretores, propuseram que fosse um documentário mais ficcional. E aí, nesse sentido, eu representei, mas entre muitas aspas, porque eu estava representando, em primeiro lugar, eu mesma. Eu estava só atuando ali, assim. E eu sou muito incompetente nisso, como atriz. Se alguém tivesse me premiado, acho que eu recusava. Imagina, Laerte. Eu devolvia. Mas você fez no palco, junto com seu filho, Rafael, um espetáculo que chamava As Joias, ou algo assim, dirigido pela Fernanda Dumbra. Todo mundo que assistiu falou assim, nossa, seu filho é demais. Ninguém falou assim, nossa, você é demais. Não, meu filho, aquele bandido roubou todas as cenas. Mas por que isso? Eu não me sinto... Ser ator ou ser atriz exige alguma coisa que eu não consigo nem reconhecer o que é, sabe? A gente consegue ver um ator ou uma atriz
fazendo um trabalho bom, forte, tal e tudo, e nem sempre aquilo se deve só a ele, só a pessoa, deve ser também ao diretor, ou se deve também a quem construiu o cenário, ou quem propôs o roteiro. Agora, eu não sei o que faz uma pessoa ser uma boa atriz ou um bom ator. E eu não conseguia chegar nisso ainda. Não sei, né? Pode ser. Chegou já, Laerte. Bom, e dá uma olhada, então, quem mandou uma mensagem para você falando sobre esse filme. Eu me aproximei de Laerte durante a confecção do roteiro de Vestido de Laerte, que é um curta com a Laerte, dirigido também pelo Pedro Marques. E na época a gente optou em fazer a confecção do roteiro através de longas conversas com a Laerte, onde ela podia nos contar verdades e não verdades sobre alguns casos e sobre alguns temas. Ela poderia inventar livremente. Foi um processo muito bacana, mas eu acho que a nossa parceria criativa e a nossa amizade, ela ganhou corpo, ganhou força durante as temporadas do Transando com Laerte. A Laerte é uma das pessoas mais geniais que eu conheço, mais incrível, né? Uma das pessoas mais incríveis. Então, assim, é um grande privilégio, sabe? Poder pegar o telefone, ligar para a Laerte e saber que essa pessoa existe na minha vida. É muito, muito bom. Tá vendo? Cláudia. E além de atriz, entrevistadora, apresentadora, multiartista, né? Mas é tudo num padrão de incompetência. Eu falo incompetência por causa essa coisa de falsa modéstia que eu tenho. Eu não consigo nem ser uma modesta competente. Mas é que não é a minha praia mesmo. Eu fiz essas experiências todas porque, sei lá, eu sou geminiana, eu sou metida. Ah, vamos fazer, por que não? Você topa? Topo, vamos fazer. Mas aí, essas coisas todas, incluindo ser apresentadora, entrevistar pessoas e tudo, essas coisas todas demandam determinadas qualidades que eu não tenho. Uma ou outra entrevista saiu interessante, assim, mais por conta da pessoa entrevistada do que de mim. Mas, são experiências, né? A modéstia, a modéstia. E tem o documentário também de 2017, Laerte-se, onde a gente acompanha o teu cotidiano, a tua intimidade. E você foi reticente em filmar no início, né? Você não queria fazer, né, Laerte? Não, eu não gostei da ideia de virem na minha casa. Eu não gosto muito da ideia de virem na minha casa. Minha casa é essa aqui, sempre foi. Mas o fato de ter pessoas aqui dentro assim é estranho para mim e eu não sei. Eu estou trabalhando isso na análise e eu espero resolver algum dia. Mas eu tive isso. Então, esse filme tem uma troca de mensagens ali no início, onde fica patente essa dificuldade e a insistência das diretoras, Eliane Brum e a Lígia, Sim. Lígia Barbosa, em prosseguir. Acho que foi bom, elas vieram e eu acho que o filme ficou muito bom, sabe? Laerte, você fez coberturas jornalísticas de 3 Copas do Mundo. A gente morre de inveja aqui. 78, 82, 86. Você jogava futebol, entende do esporte ou só fazia as piadas? Não, eu quando criança jogava. Eu gostei de ter jogado futebol quando criança. Eu nunca fui uma boa jogadora. Eu fui, naquela época, bom jogador, né? Eu era um menino. Mas eu gostava de futebol. Eu achava assim, uma atividade, um jogo interessante. Agora, assistir futebol e torcer foi uma coisa que eu já fiz de uma maneira meio forçada. Assim. Teve uma época que eu achei que por conta do amor ao povo brasileiro, eu tinha que ser corintiano. E eu tentei, eu me esforcei mesmo. Eu fui celebrar na Avenida Paulista, em 76,
uma vitória contra o Fluminense, que foi bem dramática e tal e tudo. Eu fui para Paulista, naquela euforia e tudo, assim, mas era meio postiço, viu? Eu preciso reconhecer isso. Eu não gosto muito de assistir futebol. E as coberturas que eu fiz para as Copas foi mais pelo amor ao cartoon mesmo. Assim. Eu achava que aquilo rendia bastante situação humorística, rendia um trabalho interessante. E fiz isso, fiz para Placar, um pouco para o Estadão e um pouco para a Folha. Laerte, você recebeu muitos prêmios na vida. Eu vou ler alguns aqui. Vencedor do primeiro Salão Internacional de Humor de Piracicaba, com o cartoon O Rei Estava Vestido. Em 88, você recebeu o prêmio de melhor roteirista do primeiro HQ Mix, que é o Oscar dos quadrinhos. O que esses prêmios, o que um prêmio, de um modo geral, representa para você? Bom, é um reconhecimento. Eu fico com o meu eguinho super calibrado. Eu gosto muito quando as pessoas me homenageiam e falam assim. Para começar, eu custo a reconhecer que aquilo é de verdade. Eu fico achando que as pessoas estão brincando. O prêmio HQ Mix, ele tem um pouco de brincadeira também, mas ele é um prêmio a sério. É que nós somos uma categoria que, em grande medida, é de humoristas. O quadrinho brasileiro tem a parte de narrativa dramática, ficção dramática e tudo, mas para nossa característica no Brasil, o quadrinho tem muito dessa linguagem cômica, satírica e tudo. Então, você está lá com seus amigos e amigas e todo mundo naquela pândega. Assim. E daí o pessoal fala, você ganhou, aqui está o troféu. E o troféu era uma coisa engraçada também. O Guto Lacaz criou um troféu que era uma bola preta com um pavio saindo e pegando fogo. Que nem essas bombas, sabe, de história em quadrinhos, de desenho animado, né? Que a pessoa fala, e pá, explode tudo. Então, isso já era um momento assim de muito humor. Então, o prêmio HQ Mix, ele sempre foi também um momento de muita diversão e de muita alegria. Agora, é um prêmio a sério, sim, eu fiquei muito feliz de ter ganhado. Você está sempre caçando um jeito de mudar sua vida, mudar suas atividades, seus costumes, e seu arco de atuação aí é bem grande, né? Então, a gente produziu um pequeno vídeo para ilustrar um pouco dessa sua característica. Vamos ver? Os crossdressers são pessoas que usam roupas associadas ao gênero oposto, seja diariamente ou em ocasiões esporádicas. Há inúmeros registros de crossdressing que aparecem na história mundial em vários momentos e pelos mais diversos motivos. Shakespeare utilizava homens vestidos de mulheres para interpretar os papéis femininos das suas peças. O teatro kabuki tem uma longa tradição no uso desse recurso. Nos Estados Unidos, clubes de crossdressing existem desde meados do século XX. Mulheres também se vestiram de homens ao longo dos tempos, como Joana d'Arc, a escritora George Sand, ou Maria Quitéria aqui no Brasil. Questões de identidade de gênero e orientação sexual são temas complexos que não cabem perfeitamente em definições rígidas. O crossdressing é apenas mais uma forma de expressão saudável da sexualidade humana. Essas expressões todas, crossdressing, travesti, drag queen, drag king, elas expressam uma coisa que é um conceito guarda-chuva, que é transgeneridade. A transgeneridade pode se dar de muitas formas, incluindo as expressões crossdressing. Na minha época, quando eu comecei a buscar, tinha um clube chamado BCC, Brazilian Crossdresser Club, onde as pessoas se encontravam, se conheciam e
se alimentavam de ideias e debatiam os assuntos, né? Mas eu fui vivenciar mesmo a transgeneridade com os grupos concretos, que já não eram mais grupos virtuais, grupos concretos que se reuniam para se expressar de maneira transgênera. E aí sim que eu fui me descobrindo e descobrindo o que eu queria dentro desse universo de possibilidades. E o que eu queria era isso, era viver uma vida totalmente feminina. Laerte, você declarou em uma entrevista que o humor que você fazia antes de se assumir crossdresser era um pouco preconceituoso. Qual que é a tua militância hoje? O que é que mudou? Eu sou transgênero. Eu não me vejo mais como uma pessoa crossdresser. Eu sou uma pessoa trans. O que mudou? Eu estou dentro da minha pele. O humor tem um modo de retratar as coisas. Para você trazer um elemento da realidade para dentro de uma narrativa cômica, você é obrigada a deixar aquilo muito claro. Não pode ter a menor dúvida da parte do leitor do que se trata. Por conta disso, o humor muito frequentemente se vale de preconceito, de clichês visuais, de chavões e recursos que é para deixar claro que, por exemplo, se trata de uma travesti. Agora, o humor não tem uma maneira gentil e ponderada de lidar com travesti. Pelo menos o humor que eu fazia e tal e tudo. Se fosse aparecer uma travesti nas histórias de Los Três Amigos, eu ia ter que deixar claro que se tratava de um homem. Eu ia ter que deixar claro que a perna é peluda e tal e tudo. E muitos cartunistas usam isso. Então, essa delicadeza é uma dificuldade grande para o humor. Lidar com a realidade dessa forma ponderada, multifacial e cheia de considerações. Isso não é muito o material do humor, não é a piscina onde o humor nada. Então, muito frequentemente, o humor lida com as coisas de forma violenta mesmo, de forma agressiva, de forma preconceituosa. E o fato de eu estar dentro da pele agora da pessoa travesti, da pessoa transgênero, me fez pensar isso, me levou a pensar e a levar em conta determinadas coisas que você não leva, né? Porque, a rigor, você pode fazer piada de qualquer assunto. Como o Hugo Pozzolo falou, o problema é de que lado da piada você está. É isso que define, né, a coisa. Então, se você está fazendo uma piada sobre uma situação que é potencialmente dramática, você precisa pensar de que lado da piada você está. Você está do lado das pessoas que perderam parentes, ou você está do lado de quem está ridicularizando com tudo isso e fazendo pouco da situação que a gente está vivendo. Sabe, tem essas questões que são permanentes no humor. O humor não é uma coisa neutra e nem uma coisa imutável, assim. Laerte, agora me diga uma coisa. E as mulheres quadrinistas? Onde estão as mulheres cartunistas? Elas existem? Nossa, se existem. Tem muitas. Tem muitas. E eu acho que a internet tem sido um campo muito bom para o aparecimento dessas autoras. E minha memória é uma porcaria, mas eu aqui sou capaz de dizer pelo menos 3. A Gabi 996, a Elô D'Angelo, a Tricila, que é parceira e roteirista do Leandro Assis. Desculpa, eu realmente vou ter que ficar aqui gaguejando e buscando na memória, assim, mas tem muita gente que apareceu recentemente, porque eu acho que é um processo também, é um processo de crescimento, não só de autores e autoras negros também, que tem aparecido, e mulheres autoras, né? Trans também.
Também. Alice Pereira. Tem. Laerte, muito obrigado. Foi um grande prazer falar com você. Até uma próxima oportunidade. Olha, eu fico super grata pelo convite e me sinto assim premiada por estar aqui nesse programa. É como se eu estivesse recebendo um troféuzinho. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, Laerte. Uma honra. Obrigada.